Pessoal, bom dia. Vai falando aí no chat que eu vou visualizando. Desculpa a demorinha, tá? É porque a gente até abrir documento e tudo, tá? Bom dia, muita saudade de vocês. Estou lendo aqui o que vocês estão mandando, tá? Ai, como eu tô doida para isso passar, gente. Não vejo a hora de ver o rostinho de vocês e sala de aula com a presença e o calor humano. Não tá fácil não, viu? Mas estamos aqui por vocês. E assim, eu pedi para que fosse projetado aqui o slide que a gente usou na última aula, tá? E aí esse slide vai estar disponível para vocês lá no Classroom, para que vocês possam fazer as anotações de vocês, tá bom? Pessoal, lembrando o seguinte, deixa eu dar só um recadinho aqui antes, tá? Eu postei para vocês o slide e as aulas anteriores. Ontem, inclusive, eu postei uma aula que eu já tinha dado para vocês sobre Guerra Fria e eu tinha me esquecido de postar o slide. Postei lá para que vocês façam as anotações. Se tiver alguma dúvida, pessoal, não tenha medo não, pode ir mandando. Ontem a Maria Eduarda me mandou um e-mail para eu tirar uma dúvida dela, não tem problema. Assim que eu tiver um tempinho, eu estou sempre respondendo os e-mails, tá bom? O intuito é que vocês não fiquem prejudicados, tá bom? Revolução Cubana, aí eu pedi uma atividade. Tem uma galera me devolvendo a atividade sem responder. Pessoal, aquele documento eu criei para cada um de vocês. Só que eu cometi lá um probleminha eu acabei salvando 2 vezes, né? E aí ficou o mesmo documento 2 vezes. Quem respondeu um não precisa responder o outro. Mas eu preciso que todo mundo se organize para responder, para que eu possa corrigir. No próprio documento. Fechou? Respondeu e devolve para mim, aí não tem problema, tá bom? E aí vamos lá, Revolução Cubana. Eu parei com vocês, eu falei com vocês sobre a Cuba ter conquistado ali o seu processo de independência no final do século XIX, não é? Eu falei para vocês o seguinte, que após a independência do território cubano, os Estados Unidos passam a exercer o protetorado sobre o território cubano, certo? Esse protetorado significa o quê? Um direito que os Estados Unidos têm. Protetorado, na verdade, é um direito internacional sobre intervenção em algum país, tá? Então, depois que o território cubano ele se tornou independente, o que os Estados Unidos ele passa a exercer? Uma grande influência sobre o território cubano. E essa grande influência sobre o território dos Estados Unidos, sobre Cuba, é o que vai incomodar grosseiramente, certo? Nesse período, aí eu falei muito de Fulgêncio Batista para vocês. Por quê? Porque nesse período, Fulgêncio Batista ele vai tirar proveito, né, dessa intervenção norte-americana sobre o território cubano. Percebe-se que, nesse momento, Fulgêncio Batista ele vai adotar uma estrutura de governo com uma característica ditatorial, com uma característica corrupta, certo? Poucos investimentos no setor de desenvolvimento econômico, dentro da saúde em si, não é? A economia em si. O que existe dentro do investimento que Fulgêncio Batista ele faz é o investimento dentro desses processos de turismo. O açúcar, Cuba permanece com foco nessa produção e venda, exportação do açúcar, mas esse daqui, o turismo vai ser crescente dentro do governo de Fulgêncio Batista no território cubano. Isso por quê, pessoal? Porque é nesse momento, desculpa, passei aqui demais, é nesse momento que o território cubano ele vai receber ali vários turistas, principalmente, é lógico que é aberto para todos os países aí, mas é principalmente norte-americano. E aí os Estados Unidos, ele vai exercer, vai fazer uma certa... Ali os turistas dos Estados Unidos que vão para Cuba vão fazer uma certa bagunça no território. E eu até citei isso para vocês, citando lá o livro que vem trazendo a ideia de Cuba ser meio que o quintal ali dos Estados Unidos, né? Está lá no Guia Politicamente Incorreto, né, da América Latina. E aí vem enfatizando, e vários historiadores vão criticar exatamente isso. Através da Emenda Platt, os Estados Unidos tinham uma forte interferência ali dentro do território da ilha de Cuba, né? Fulgêncio Batista, ele vai incorporar essa ideia de
turismo, vai incentivar a ideia de construção de hotéis, né, de estrutura aí das praias, mas vai ser mais nesse setor. Por quê? Porque nesse momento ele está buscando esse turismo norte-americano para ele tirar proveitos econômicos, certo? Então você vai perceber que isso é lógico que é bacana esses investimentos feitos na área do turismo, porque vai incentivar o turismo para o território cubano, porém, o que incomodava não era esse investimento, era a forma com que os turistas se comportavam dentro do território cubano, né? Com o uso aí de drogas ilícitas, com o próprio tráfico também, com a ideia da prostituição, certo? Então, você vai observar que essa forma com que muitos norte-americanos vão se comportar dentro do território cubano vai incomodar grosseiramente as estruturas mesmo da moral cubana, da sociedade que se sente incomodada com isso. É lógico que esse não é o único fator, tá, da Revolução Cubana. Principalmente a ditadura proposta por Fulgêncio Batista e reforçada a forte corrupção gerada por ele também, tá bom? Então, tudo isso nós conversamos na última aula, perfeito? E aí eu falei para vocês que existe um contexto revolucionário, mas tem um contexto anterior, que é o contexto pré-revolucionário. Aí eu disse para vocês lá na nossa última aula que o ponto de partida para o processo revolucionário foi justamente isso daqui, ó, o ataque ao quartel de Moncada, em 26 de julho de 1953. Esse ataque aqui foi promovido pelos grupos guerrilheiros, certo? Esse grupo guerrilheiro liderado por quem? Fidel Castro e Raul Castro, certo? Nesse momento, o principal questionamento de Fidel Castro e Raul Castro era a forma com que Cuba estava sendo governada, sendo administrada, certo? E aí, mas esse ataque feito ao quartel de Moncada, ele foi um movimento que acabou fracassando, como eu falei para vocês lá na última aula, certo? Muitos guerrilheiros ali acabaram sendo mortos, outros presos. Quem saiu vivo aí desse ataque foi Fidel Castro e Raul Castro, e eles acabaram sendo presos, condenado a 15 anos, mas recebeu a liberdade ali 2 anos depois, né? Acabando sendo exilados no México, onde eles ali foram criando esse movimento, que era o movimento 26 de julho, em homenagem a esse quartel de Moncada. Então, esse movimento aqui, ele é para agrupar novamente os grupos guerrilheiros e todos aqueles que quisessem aderir à ideia revolucionária, para que eles voltassem para o território cubano e fizessem a derrubada do poder de Fulgêncio Batista, certo? Eles voltam para Cuba em um iate, que é o Granma, certo? Nesse momento aqui, eles são recebidos de maneira bem hostil por parte do governo de Fulgêncio Batista. É quando eles vão se refugiar nessa ilha aqui, ó, nessa região que é no próprio território cubano, tá? Nessa região de Sierra Maestra, tá? Então, os revoltosos ali, o grupo de guerrilheiros, eles acabam se refugiando para se reorganizar novamente para promover vários ataques. Pessoal, isso daqui você vai observar que quando eu estou resumindo, compactando aqui a nossa aula, mas você tem que observar que não é um processo da noite para o dia, certo? Então, as oposições de Fidel Castro, elas são mostradas ali na década de 50 ferozmente, certo? Mas você tem aqui, principalmente, um período em que o grupo guerrilheiro está dentro do território cubano, mostrando a forte oposição. E esse grupo guerrilheiro, ele vai promover dentro do território cubano vários movimentos, tá? Vários ataques em diferentes partes, algumas principalmente na parte de interior, né? E outras, e aí vai conquistando ali outras pessoas que pudessem e que tivessem inspiração no movimento revolucionário e que não aguentassem mais a repressão vinda por parte de Fulgêncio Batista, certo? Então, à medida que os guerrilheiros vão promovendo essas movimentações, né, isso acontece de que ano a que ano? Acontece de 1956 até 1959, certo? Onde esses grupos guerrilheiros ali continuam sendo liderados por Fidel Castro. Che Guevara também
quando eles voltam do México para o território cubano, Che Guevara também vem junto, porque ele vai incorporar esse movimento revolucionário, e Raul Castro. E aí esse movimento, pessoal, ele vai ganhando força até o ano de 1959. Eu lembro que na última aula eu li esse texto para vocês. Esse texto, depois eu quero que você volte lá no slide e dê uma lida pausada, eu já li na última aula. Eu falei para vocês o seguinte, gente, Fidel Castro aqui, ele vai aproveitar um momento de quebra mesmo, de fraqueza mesmo, né? Lógico que ele vai aproveitar esse momento, mas ele foi um grande colaborador para o enfraquecimento de Fulgêncio Batista dentro do território cubano. Então, não restava para Fulgêncio Batista a não ser fugir do território cubano e acaba esse governo sendo ocupado ali pelos grupos liderados por Fidel Castro, certo? Então, o texto aqui ele já te mostra esse enfraquecimento de Fulgêncio Batista dentro do território cubano, tá? Eu também disse para vocês o seguinte, pessoal, Fidel Castro, quando ele assumiu o poder ali dentro do território cubano, não é que ele já veio defendendo na Revolução uma ideia socialista. O que vai percebendo ao longo do tempo? Que as ideias desse grupo revolucionário, de Fidel Castro, né, elas tinham muitas coisas em comum com aquilo que estava sendo defendido por outros grupos revolucionários no mundo, inclusive grupos revolucionários que eram de tendência socialista, tá? Então, não é que Fidel Castro ele entrou já defendendo a ruptura do governo da República de Fulgêncio Batista para instaurar um socialismo. Na verdade, uma coisa levou a outra aí, tá? Então, você vai observar que Fidel Castro ele vem com uma estrutura nacionalista, de defesa de ocupação do governo, quebra dessa ditadura de Fulgêncio Batista, mas o que vai mesmo conduzi-lo a buscar um apoio à União Soviética está justamente nas represárias que os Estados Unidos vão adotar com relação ao território cubano. Perfeito? Por quê? É fato. Os Estados Unidos vai se sentir satisfeito com isso? Fato que não, né, pessoal? Por quê? Os Estados Unidos ele tinha total liberdade dentro do território cubano. A partir do momento, e Fulgêncio Batista fazia com que essas liberdades acontecessem. A partir do momento que houve a ruptura disso, é fato que Fidel Castro não ia mais aceitar essa interrupção norte-americana. Então, os Estados Unidos eles sentiram o quê? Que eles tinham perdido a autonomia que eles exerciam sobre o território cubano. Então, o que os Estados Unidos vai fazer? Montar maneiras de isolamento da ilha de Cuba. Qual o objetivo disso? Enfraquecer a ilha, né? Porque os Estados Unidos, uma grande potência capitalista, quando eles pensam em isolar a ilha de Cuba, o que eles estão pensando? Enfraquecê-la politicamente e economicamente. Porque acredita-se que não ia restar ao território cubano fortalecimento nesses setores ao ponto de ser findado o movimento revolucionário. Mas não foi isso que aconteceu, tá? Quando os Estados Unidos vai se opor ao movimento revolucionário, vai tirar Cuba da organização dos Estados americanos. Quando os Estados Unidos vai isolar o território cubano, isso significa que Cuba vai buscar, ela vai se tornar ali maleável a outras possibilidades. E essa outra possibilidade, ela é incorporada, inclusive, pela União Soviética, certo? Então, assim, o Fidel Castro, ele acabou que a defesa revolucionária dele meio que entrou ali em consenso com as ideias revolucionárias socialistas, e aí as coisas se juntaram, né? De acordo com também uma maneira de se manter mais forte diante das ameaças, inclusive, dos próprios Estados Unidos. Fechou, pessoal? Tranquilo? Tudo certo, pessoal? Alguma dúvida? Essa partezinha eu li para vocês. Esse é aquele texto de Eric Hobsbawm que vai falar sobre o quê? Sobre o socialismo, né? Como ele foi juntando aí as ideias revolucionárias de Fidel Castro e juntando com as ideias socialistas ao ponto de ser defendido posteriormente um socialismo cubano, tá bom? Fechou, vamos lá. Estados Unidos ele vai organizar e vai ter o apoio daqueles que não são revolucionários, que não fazem parte dos grupos guerrilheiros, muitas vezes pessoas que fugiram da ilha de Cuba
com medo mesmo do governo instaurado por Fidel Castro, certo? Então, o que você vai observar? Que os Estados Unidos, como as primeiras estratégias, ele vem com a retirada de Cuba da Organização dos Estados Americanos. Depois, isolamento, e com isso, na verdade, o isolamento do território cubano, certo? Fora isso, os Estados Unidos ele também vai tentar retomar esse território em nome ali do capitalismo, em nome do próprio Fulgêncio Batista, certo? Só que essa organização, ela não vai dar certo, os Estados Unidos não vai conseguir recuperar o domínio sobre o território cubano, e esse episódio fica conhecido como a invasão à Baía dos Porcos, certo? Que acontece em 1961. É quando tem uma força militar patrocinada ali pelos próprios Estados Unidos, certo? E ela é composta por mais ou menos ali 1.000 exilados, né? Pessoas que, durante o governo de Fidel Castro, acabaram tendo que fugir da ilha com medo mesmo de represália. Então, é formada por esses 1.000 exilados, intuito de voltar à ilha de Cuba, invadir o território e retomar o poder. Só que eles são reprimidos e fortemente controlados ali pelos grupos guerrilheiros aliados a Fidel Castro, certo? Então, esse combate aqui da Ilha dos Porcos acontece de maneira intensiva ali durante apenas 3 dias, certo? Onde esse grupo dos exilados, eles são derrotados e não conseguem o objetivo que os Estados Unidos queria, que era a derrubada do poder, tá bom? De Fidel Castro. Então, você já percebe, os Estados Unidos está incomodado. Ele está incomodado. Gente, você vai observar, os Estados Unidos tentou a todo custo eliminar o avanço do comunismo sobre o território, né? Quando ele não consegue fazer isso em outras partes do mundo, ele vai tentar fazer isso na América, né? Então, tanto que quando você estuda as ditaduras na América, você percebe que a maioria das ditaduras são apoiadas por quem? Pelos Estados Unidos. A nossa própria ditadura militar ela foi apoiada pelos Estados Unidos. Por quê? Porque temia-se o avanço do comunismo sobre o nosso território, certo? Eu vou só pedir para você me apoiar aqui com... acho que está acabando a bateria do meu computador. Por favor, obrigada. Fernando está nos auxiliando hoje, viu, gente? Então, assim, os Estados Unidos, ele tentou barrar a todo custo o avanço do comunismo sobre o território americano, certo? Como Cuba, devido às represálias dos Estados Unidos, se aproximou muito do território da União Soviética, aí os Estados Unidos ainda vai ficar ainda mais feroz e insatisfeito com essa união entre Cuba e a União Soviética, certo? Coloquei aqui para vocês, suspensão da Organização dos Estados Americanos e o embargo econômico. Cuba, ela pertencia e ela era membro do dos Estados Americanos, da Organização dos Estados Americanos, desde 1948, certo? E aí, como represália, os Estados Unidos vai tirar Cuba, vai deixar ela suspensa dessa organização a partir de 1962, certo? Então, você percebe que as estruturas dos Estados Unidos estão sendo em cercar mesmo, né? Em limar Cuba num cenário internacional, certo? Também foi imposto ao território cubano um embargo econômico. Nós sabemos que hoje, atualmente, Cuba, ela tem umas dificuldades aí de relações políticas e econômicas com as nações capitalistas, principalmente com os Estados Unidos, né? Foi tentado aí uma aproximação pelo ex-presidente Barack Obama, com o território cubano, mas aí o atual presidente dos Estados Unidos ele acabou parando, né? Não avançou nessa relação de aproximação com o território cubano, certo? Então, a gente percebe que Cuba, hoje ainda, ela é uma referência de uma nação socialista que mantém no cenário internacional atual ainda resistindo ali com as suas estruturas socialistas, certo? Socialista, e aí você percebe que as relações com nações capitalistas ainda são fragilizadas, certo? Isso foi estabelecido justamente lá na Revolução Cubana, certo? Uma outra coisa é que você vai perceber
que Cuba, até hoje, tá? Até hoje, Cuba sente os efeitos desse embargo econômico, tá? Então, atualmente você não percebe grandes desenvolvimentos. Cuba parece que parou no tempo, né? Ela parou num período ali, lá, principalmente da década de 80, né? No iniciozinho, até a década de 90 também, Cuba estagnou lá. Por quê? Porque era naquele período que ela ainda recebia o apoio da União Soviética. A partir do momento que a União Soviética entrou em declínio, a gente sabe que a União Soviética só existiu até 1991. Então, quando tem a desintegração da União Soviética, pessoal, aí Cuba perde esse importante apoio e meio que para no tempo nessas evoluções políticas e econômicas. Apesar de, em algumas coisas, ser muito positiva. Você observa que o território cubano tem uma forte valorização, isso começou lá com Fidel Castro, uma valorização com a questão da alfabetização, certo? E, principalmente, no intuito de fortalecer e formar também várias universidades com a formação, principalmente na área da saúde, porque no período de Fulgêncio Batista, você vai observar que o território cubano sofria muito, era muita gente para um médico. Eu não consigo lembrar agora com exatidão, mas você pode colocar aí mais de 2.000 pessoas para um médico, não é? E aí, quando o Fidel Castro ele assume o poder, ele vai incentivar muito essa área da medicina. Tanto que hoje se formam tantos médicos dentro do território cubano que eles são, inclusive, enviados para outras partes do mundo em ajudas humanitárias, inclusive, como aconteceu lá no governo da presidente Dilma, né? Que era o programa Mais Médico, que trouxe vários médicos cubanos a fim de trabalhar no território brasileiro para esse reforço na área da saúde, certo? Então, assim, a grande referência que vem desde essa época da Revolução Cubana é justamente o incentivo nessas áreas aí da educação e da saúde, tá bom? Apesar de outras áreas deixar a desejar. Fechou, pessoal? Além disso, gente, no período que Fidel Castro ele vai se alinhar à política da União Soviética, meio que vai existir uma conturbação ali no ano de 1962, porque essa conturbação vai acontecer justamente porque os Estados Unidos e a União Soviética eles tinham uma disputa, e a gente sabe isso aí, vocês viram lá nas aulas anteriores. E essa disputa ela também vai gerar corridas, né? Corrida armamentista, corrida espacial. E dentro dessa corrida armamentista, dentro dessa formação do poder bélico, bases militares eram muito importantes, seja para os Estados Unidos ou seja para a União Soviética. E o que a União Soviética vai fazer? Porque os Estados Unidos tinham feito uma base militar, inclusive de instalação de mísseis lá na Turquia. Né? Em represália a isso, a União Soviética vai fazer o quê? Vai mandar mísseis para serem instalados aqui no território brasileiro. Opa, desculpa, gente, perdão, no território cubano, tá? E aí isso vai gerar 13 dias, território cubano, tá? Crise dos mísseis aí. Então foi a União Soviética que instalou no território cubano mísseis. E esses mísseis, há relatos que dizem que eles estavam, inclusive, posicionados ali, meio que em direção aos Estados Unidos. Isso incomodou os Estados Unidos, é fato, porque os Estados Unidos vai ver isso como uma ameaça, né? A instalação desses mísseis. E foi nesse momento em que o mundo vai sentir um certo medo, e o medo de uma possibilidade de uma terceira guerra mundial. Por quê? Porque nesse momento os Estados Unidos se sentiu diretamente ameaçado pela União Soviética, visto que os mísseis implantados, os mísseis colocados em território cubano foram trazidos pela União Soviética, certo? Então, o posicionamento desses mísseis direcionados aos Estados Unidos vai ser uma ameaça. Então, houve ali uma hostilidade entre esses países e os Estados Unidos pressionando fortemente a retirada desses mísseis, certo? Então, foi um dos momentos mais tensos do período da Guerra Fria, né? Que foi justamente essa crise dos mísseis aí. E aí, pessoal, vocês vão observar que os Estados Unidos, para meio que pressionar, ele vai pegar sua marinha e vai cercar ali a ilha de Cuba, não é?
para que Cuba fizesse e entrasse ali em acordo, em comunicação com a União Soviética, para que fizesse a retirada desses mísseis. Caso contrário, os Estados Unidos iam atacar ferozmente a ilha de Cuba. Cuba ainda não tinha nenhum tipo de estrutura para resistir, né? Recebia apoio da União Soviética, mas não sabe o fato que Cuba não teria um suporte ali para embate direto com os Estados Unidos. Então foi quando Fidel Castro deu um passo para trás e disse: olha, União Soviética, é melhor tirar esses mísseis daqui, porque senão as coisas podem ficar bem piores, certo? Mas houve essa tensão aqui com a relacionada crise dos mísseis. Fechou, pessoal? Tranquilo? Olha só. Vamos falar agora, Cuba se tornou socialista, liderada por Fidel Castro. Fidel Castro ele ficou no governo do território cubano até o ano de 2008. Depois, por problemas de saúde mesmo, e até a própria idade avançada, ele acabou entregando o poder ali para o irmão dele, Raul Castro, certo? Você vai observar o seguinte, que durante esse período é colocado um socialismo, né, e uma espécie de uma ditadura mesmo dentro do território cubano. Então, aquilo que Fidel Castro pregou antes, que era o fim de uma ditadura capitalista, na verdade só mudou aí para uma ditadura comunista, certo? E Fidel Castro, ele vai investir em vários setores. Eu já adiantei para vocês anteriormente, mas um dos principais setores que Fidel Castro ele vai focar é justamente a questão da área da educação. Tá? Fortes investimentos a fim de zerar mesmo, eliminar o analfabetismo dentro do território cubano, certo? Porque ele acreditava que assim, quando se gera o conhecimento em si, isso facilita as relações sociais justamente e principalmente dentro dos seus setores produtivos, certo? Então, a instrução da sociedade, o foco na área da educação, inclusive o surgimento ali de universidades, fizeram com que o território cubano pudesse eliminar o analfabetismo dentro do território, certo? Redução do desemprego, então com o objetivo de tentar ampliar um pouquinho mais a ideia de produção em si. Nesse momento até vem calhar, porque com o apoio da União Soviética consegue-se instaurar ali alguns setores, seja na ordem de produção, né? Seja inclusive na ordem agrícola, que ainda permanece dentro do açúcar, o tabaco também, certo? Então, ele consegue diminuir, não consegue eliminar o desemprego, é fato, porque isso é meio complicado, mas gerar uma produção maior e diversificar os setores para gerar uma produção maior e, consequentemente, eliminar aí e tentar reduzir o desemprego, certo? Uma outra questão que eu acabei citando para vocês é a ideia de modernização, não, de criação mesmo, de uma educação voltada à área da saúde, tá? Com o intuito de gerar essa assistência maior de cada médico por habitantes. Então, eles conseguem reduzir bastante a quantidade de habitantes por médico, certo? Fazendo com que, por exemplo, a cada 100 habitantes você tem a disponibilidade de um médico, por exemplo, né? Porque aí você consegue ter um atendimento mais eficaz, tá? E com o passar do tempo aumentar, tanto que tem tantos médicos que acabam sendo enviados para missões em outros territórios, tá? Outro setor também é o investimento dentro das pesquisas científicas, tá? Com o intuito de modernização, principalmente na área da saúde. Então, teve um forte investimento de Fidel Castro nesse setor, tá? Da ciência para que pudesse desenvolver aí a tecnologia, para que essa tecnologia pudesse dar uma assistência bacana na área da saúde. Perfeito, pessoal? E aqui você vai observar, olha, os gráficos mostram que nesse período teve uma queda grosseira do índice das taxas, né, de mortalidade aí, geradas por problemas relacionados à falta de assistência de saúde, né? Então, aqui é percebido, nesse momento, que a taxa de mortalidade ela diminuiu grosseiramente, certo? Dentro do setor político, Cuba, ela permanece até atualmente como uma referência comunista,
certo? Na economia, você vai perceber que não vai ter grandes diversificações, certo? É mais com foco numa produção mesmo agrícola, tem um estímulo à industrialização, mas você observa que a produção agrícola ela tem um sustento maior no setor econômico. O governo soviético, ele se tornou, nesse momento do estabelecimento de Fidel Castro, ele se tornou um grande parceiro comercial, só que isso só vai se sustentar até meados de 1986. Por quê? Porque é nesse período em que a União Soviética começa a sofrer o seu declínio. Quando ela passa por esse declínio, Cuba vai ter que caminhar sozinha, certo? Mas durante o estabelecimento do governo de Fidel Castro, período em que ele esteve no poder ali, ele consegue manter essas estruturas que ele, dentro da área da saúde, investimento da tecnologia, investir um pouco mais em industrialização. Por quê? Porque ele tem um parceiro muito importante que era a União Soviética e tem o patrocínio disso daí, tá bom? Muito bem. E uma outra coisa também, eu falei para vocês da queda da União Soviética. Essa queda da União Soviética, ela vai interferir diretamente nesse desenvolvimento do território cubano, tá bom? Então você vai perceber que depois da queda da União Soviética, os governos, quer dizer, Fidel Castro e Raul Castro, né, que são os governos desse período histórico, eles vão sentir enorme dificuldade de manter a estrutura cubana naquele período, certo? E aí, pessoal, Cuba, falei para vocês aí de como Cuba se tornou socialista, permanece nesse cenário internacional aí como uma nação socialista. Cuba ainda sofre com esses embargos econômicos, nesses reflexos. Essas relações entre Cuba e nações capitalistas, elas são bem difíceis até os dias atuais, inclusive com os próprios Estados Unidos, mas Cuba é uma grande referência dentro dessa questão, principalmente na área da saúde, dando suporte aí para diversas nações. Inclusive, deu para o Brasil também esse suporte em tempos anteriores. Fechou, pessoal? Diz aí no chat para mim, tudo tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo? Tem uma criança, gente. Tem uma criança aí no microfone, não sei quem é, não. Tranquilo, pessoal. Milena, Tiago, Daniel, Paulo, nenhuma dúvida, né, meus amores? Vocês estão com saudade de mim? Porque eu tô morrendo de saudade de vocês, gente, de verdade. De verdade. Tô com muita saudade. Ai, gente. Saudade demais de vocês. Ó, esquece de pedir pro Papai do Céu, não, tá? Para tudo isso passar logo. Não esquece de se cuidar, tá bom? Esse momento a gente está vivendo um momento tão conturbado, tanta coisa ruim acontecendo. A gente não pode esquecer de se apegar a Deus, amar, cuidar, tá? Ter mais empatia. Eu sei que às vezes a gente fica entediado de ficar dentro de casa o tempo todo, mas aproveita esses momentos para você se fortalecer espiritualmente, se fortalecer mentalmente, se puder fisicamente também, tá bom? Ajuda o papai e a mamãe com as coisas de casa, porque não é fácil. Esses dias lá em casa eu estava falando para minha filha, ó, não é fácil ficar lavando louça toda hora não, vamos distribuir as tarefas, né? Então, assim, vamos aproveitar esses momentos também para vocês se organizarem, tá? Quem não fez a inscrição do Enem, corre para fazer, né? Não sei se essa data vai ser prorrogada, enfim. Estudem, e aí eu me disponibilizo, viu, galera? Ó, tem uma duvidazinha, faz igual a Maria Eduarda, me manda um e-mail que assim que eu puder, eu respondo. Eu não prometo ser na hora, mas eu prometo responder. Fechou? Tudo bem, meus amores? Tranquilo? Se cuidem, hein? Ó, Maria Clara, eu tô na dúvida, porque eu postei um slide ontem, mas eu vou verificar hoje à tarde. Você pode entrar lá no Clésio, que eu não postei, gente, de Cuba, postei. Postei não? Eu vou verificar, se eu não tiver postado, eu posto hoje, tá, Maria Clara? Perfeito? Ah, tá, tá bom, verdade. Sobre Revolução Chinesa. Vou postar hoje Revolução Cubana, tá bom? Então, o que tem lá que eu postei? Guerra Fria, Revolução... Aí, dentro desse Guerra Fria, aula 2, tem a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã. Aí eu postei Revolução Chinesa e hoje eu posto Revolução Cubana. Fechou, pessoal? Tranquilo? Beijinho para vocês. Bom almoço. Fiquem com Deus. Estou morrendo de saudade. Se cuida, tá bom? Tchau.